retomando, primeira carta de Pedro. Notem que foi apagado o quadro. Eu só coloquei os pontinhos das divisões. E o que? Encorajamento. Encorajamento no meio do sofrimento injusto. E diante disso precisamos ter ações adequadas. Vimos que ele apresenta incentivos espirituais para que diante do sofrimento de esperança. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Precisamos caminhar em santidade para podermos todas elas, as autoridades do governo, as autoridades sobre nós, onde estivermos, e o uso da autoridade no lar. E hoje nós vamos dar continuidade trabalhando a questão do Cristo, tá? Que isso daqui vai do versículo capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Nós, como crentes, temos o dever de resistir no sofrimento injusto. Não é simplesmente assim, olha, eu gostaria que você resistisse. Dever resistir ao sofrimento injusto por Cristo. Pois só assim poderemos ser aperfeiçoados para a família de Deus. Nós temos visto que nós somos da família de Deus. Só que como família de Deus, como que vai ser a nossa situação quando estivermos lá nos céus? Na plenitude da família de Deus. Então, na verdade, essas provas aqui são para nos preparar para a vida eterna celestial. Vimos no versículo 12, capítulo 4. Pode pôr lá, Claudinho. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aqui está falando para nós. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aqui também. Exultando. Quando vai ser a manifestação, a revelação da sua glória? No arrebatamento. Então lá nós devemos nos alegrar exultante de estar com. Então aqui esse aspecto está trabalhando muito bem. Apenas qualifica um crente para a bênção. Poxa, estamos falando em bênção, agora só dá para sofrimento, né? Vamos lá. Aqui ele já está o repouso do Espírito Santo da glória. Essa é uma bênção. Sofrimentos por Cristo traz
o ministério do Espírito Santo sobre o cristão, ministrando de maneira especial. Como que é essa especial de ministração? Essa é essa. Bem-aventurados o Espírito da... Essa palavra de glória, ela está se referindo às informações que nós temos no Antigo Testamento. A presença de Deus no tabernáculo. Essa gloriosa do Espírito Santo. Êxodo 40, versículo. Testamento, tabernáculo, enchendo o tabernáculo. Ele não conseguia nem entrar no tabernáculo, tal era a intensidade da presença da... Os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Note que ali, essa presença de Deus no tabernáculo dava a voz de comando para as ações que eles deviam ter. Então, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, levantou, os filhos de Israel caminhavam avante, seguia a viagem, em toda a sua jornada. A nuvem, porém, não se levantava, não caminhava. Então tinha uma manifestação especial para a glória do Senhor ali. 38. Senhor, o tabernáculo. Jornadas. O ministério e ele fazia a presença no tabernáculo. E quando estamos diante de sofrimentos justos, temos e nos alegramos por sofrer por Cristo, há uma manifestação da glória do Espírito Santo em nós, como templo de Deus. Segunda Crônicas, versículo 2. Segunda Crônica 7:2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Aqui já está falando do templo. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Os sacerdotes não conseguiam ter acesso. Tal era a manifestação da glória do Senhor. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a terra, se encurvaram ou assim. A manifestação da glória, Deus nos dá diante da nossa fidelidade, porque a misericórdia depende da nossa submissão, da nossa alegria e do nosso envolvimento nos sofrimentos injustos.
Se nós olharmos o cristianismo, nós vamos ver, na semana passada, manifestação da glória. Como não ser negar, eles tinham uma reação adequada, mesmo. Então Moisés Êxodo 33. Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele não conseguia entrar por causa da glória de Deus. Mas, Senhor, quero ver a sua glória. 19. Respondeu-lhe: farei passar por toda a minha bondade diante de ti. Bondade é um atributo de Deus. E naquele momento a bondade de Deus estaria passando diante dele. E te quem eu me compadecer. Versículo 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto o homem verá. É 21 também, vai, 21. Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Penha é um rochedo. 22. Minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha. Então, para que ele não visse, ele colocou na fenda da penha e pôs a mão, em direção do rosto, para. Então ele ia ver depois que ele passasse. Até que eu tenha passado. Bem, Moisés não viu nada. Mas ele continuou desejando ver a face do Senhor. 18. 1:18. Ninguém ó Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Opa! De quem está falando o texto aí? Jesus. O Deus unigênito é Jesus. Ninguém conheceu a Deus, até Jesus está aqui na terra. Ele se apresenta. Deixou a sua glória. Não perdeu. Tem uma ocasião especial. Versículo 28. Vejam, ver o Filho do Homem no seu reino. Ele está falando para os apóstolos. Ele está falando para os apóstolos que tem gente ali que vai poder vê-lo
como ele virá no reino. Depois consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Olha só, então não são todos apóstolos, Pedro, Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte, o monte da transfiguração, meus irmãos. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que é a maneira como ele virá. A ação, ela tem o sentido de estar exteriormente aquilo que está dentro. Ele manifestou a sua essência naquele momento. E só deu privilégio para Zés e Elias andando com ele. Opa, quem que queria ver a face dele? Moisés. E vendo Moisés, ele deseja, Moisés. Uma manifestação gloriosa. Em nome de Cristo sois enviados. O sofrimento, ele permite glorificar o nome de Cristo. Fazer sobre o nome. E aqui, glorificar o nome de Cristo. Por quê? Porque existe autoridade nesse nome. E Satanás, ele odeia isso. E o mundo também é contra a autoridade desse nome. Eles não querem saber desse nome em suas vidas, não querem envolvimento com esse nome. Eles querem distância. Esse é o mundo. Eles fazem uma... pegar neles e colocar a necessidade de ter uma comunhão pessoal e ter uma vida de santidade. Existe autoridade nesse nome e em nossas vidas ministramos esse nome. Mas nós falaremos, nós viveremos de modo a glorificar o santo nome de Cristo. E Israel vai chegar nisso. Aceitaram Jesus. Mas vai chegar o momento deles. 3:37. Às vezes quiseram reunir os teus filhos, e junto aos seus filhinhos debaixo das asas, e vós não quiseres? A vossa casa vos ficará deserta. Rejeitaram Jesus. Declaro-vos, pois, que desde a me vereis, até do Senhor. Eu peguei no Google o nome. Só achei citação
no Antigo Testamento. Aqui. E o nome, no sentido que os judeus falam, nome santo de Deus. E quando eles reconhecerem isso, e quando vai ser? Só na segunda vida. No aniversário de 3.000 anos de Jerusalém, teve um grupo evangélico lá fazendo um culto. E eles cantaram assim aqui: bendito que vem em nome do Senhor. Os judeus iam entender isso aqui. Baruch haba Hashem Adonai. Hashem, o nome. Quando eles proclamarem o nome do Senhor, eles vão ver o Senhor Jesus. Isso está registrado nas profecias de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. E sobre a casa, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. A manifestação do Espírito ali. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Essa é a vinda em Jerusalém, quando ele entra pelo portal, pelo Golden Gate. Está profetizado isso, o lugar que ele vai passar. Como eles não querem que Jesus entre, eles construíram um cemitério na frente do portão. Isso não vai impedir. A profecia, eles param. Mas Jesus vai passar. Está profetizado. Está profetizado o que eles vão falar. Bendito o que vem em nome do Senhor. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Meus irmãos, não existe bênção em sofrimento justo. Existe bênção no sofrimento injusto por Cristo. No sofrimento justo, nós vemos que existem consequências. Versículo 4. Segundo vindo e porque não se compadeceu. A lei determina que quando você, por exemplo, pega alguma coisa emprestada e você quebrou ou estragou, aconteceu alguma coisa, você tem que devolver 4 vezes mais aquilo. Então, o que isso foi a lei. Ah, ele tem poder. Eu te unirei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Tu és o homem. E a sentença você já deu 4 vezes.
por atos pecaminosos. Versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Perdão. 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Morrerás. Mas e as versículo 21. 16, 21. Disse Aitofel a Abisalão, filho de Davi, Abisalão: e fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. 22. Verdade ou em cima do telhado? Para todo mundo. Não foi isso que Deus prometeu que ia acontecer? Absalão se levantou, teve uma revolta. O final da história, perde Absalão. E como ficou o coração de Davi? Capítulo 18, versículo 33. Então, meu filho, Absalão, quem é? Não, meu filho, meu filho. Sequências dolorosas pela vida em pecado, pela prática do pecado. Da mesma maneira que a bênção no sofrimento injusto que nós estamos sofrendo por Cristo, a disciplina muito pesada quando nós nos colocamos em sofrimento por nossos atos pecaminosos. Daí fica a pergunta: qual tem sido o motivo do seu sofrimento? Qual o motivo? Não, eu tenho sofrido um sofrimento injusto por causa do nome de Cristo. Bênção. Eu tenho sofrido justo, não injusto. Por minha vida. Consequências.
Voltando lá, Claudinho, por favor. 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, para cristão, só aparece na Bíblia. É pejorativo. Os inimigos de Cristo, os que eram contra a cruz de Cristo, quando encontravam alguém que seguia Cristo, pejorativamente, eles chamavam de cristão. Olha um crispinho aqui. Cristão é um pequeno Cristo. Mas só no sentido negativo. Quando os soldados pegamos um cristinho aqui, ó. Vamos pegar o cristinho. Só que com o passar de muitos anos, e os cristãos verdadeiros com a reação adequada diante do sofrimento injusto, se tornou algo positivo, porque eles não conseguiam entender eles enfrentarem a morte, tendo a possibilidade de não precisar enfrentar, e morria cantando. Isso era muito comum. Policarpo, bispo de Esmirna, ele tinha 86 anos. Pegaram ele. Nega Jesus, Policarpo. Não. Ele foi tão bom comigo na minha vida toda, não tem como fazer isso. Tá bem. Então nós vamos te matar. Basta você. Daí chegou o comandante. Basta você convencer os ateus deixarem de ser ateus. Não no sentido que nós conhecemos, no sentido romano. Quem era o Deus deles? César. Quem não cria em César era chamado de ateu. Então ele estava falando para que os cristãos que não temiam a César, deixa esses ateus cristãos, fala para eles deixarem de ser ateus. E o que Policarpo fez? Ele olhou para a arena, todos os pagãos em cima. Então, não se envergonhe. Um aspecto negativo. Não se envergonhe. Agora, um aspecto positivo. Glorifique a Deus com esse nome. Então, primeiro um não. Não se envergonhe. Segundo, glorifique a Deus com esse nome. Uma ação positiva. Duas ações. Da negativa de dar um testemunho para dar um testemunho equilibrado. Precisamos desses dois aspectos. Paulo, ele demonstrou isso também na prática. Romanos capítulo 1, versículo. Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Do Evangelho. Nós não devemos envergonhar do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é... E para encerrar, 1, versículo 12.
dessas coisas. Todavia, não me envergonho. Onde a prestação de contas do crente, quando a fidelidade de cada um de nós vai ser analisada. Ou seja, se tivermos zelo, se tivermos coragem, se tivermos firmeza na nossa. Claudinho, pega o microfone e faz essa oração. Eu amo. Domingo